Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de ensino, de misericórdia a todos nós, a todos os irmãos, que foi permitida a entrada neste lar de auxílio. Mas primeiramente vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem e para que assim possamos auxiliar aqueles irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Abre para nós, por favor, qualquer página, tá aleatório. Simone. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que possamos receber aquilo que buscamos no dia de hoje. Que Deus ilumine e abençoe a nossa casa, a nossa vida. Aí você de cá? Eu nem perguntei porque estava no início da lição. Você quer de cá ou de cá? Caiu no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Como caiu no início da leitura, são duas partes, dois textos que estão na Bíblia. O primeiro em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, não saiba a vossa esquerda o que faz a vossa direita, para que a vossa esmola fique escondida e vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, vos pagará. E ainda em Mateus capítulo 8, de versículo de 1 a 4, vem assim. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero. Fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés,
para lhes servir de testemunho a eles. Essa leitura que fala, essas duas passagens de Mateus, que vem falando sobre as boas obras que nós devemos fazer, as boas obras que nós temos a oportunidade de fazer para o nosso benefício próprio e para o benefício do nosso próximo, é algo assim que nós deveríamos buscar com mais atenção. E prestar atenção em nós mesmos. Qual é a real intenção que nos move, que nos conduz? Quando a gente vai prestar atenção em fazer o bem, envolve dois seres. Aquele que necessita e aquele que está ali pronto para ajudar. Mas se a gente for olhar sobre os olhos, do Espiritismo, sobre os olhos que nós temos a capacidade de enxergar através da doutrina espírita, será que mesmo é o necessitado? Será que o necessitado é aquele que irá receber o auxílio, que em primeiro plano a gente enxerga recebendo o auxílio? Ou será que os dois são dois necessitados? Ou será que o outro está no caminho ali para pedir o auxílio ou receber o auxílio apenas como um teste para cada um de nós? Às vezes aparecem pessoas que, obviamente, o nosso coração se comove e a gente vai ajudar de livre e espontânea vontade. É uma senhora humilde, é uma criança. Mas e quando às vezes é uma pessoa aparentemente forte, ou uma pessoa que aos nossos olhos a gente julga não precisar? Será que nossos olhos são os olhos dos julgadores? Que mede o outro para poder ajudar? Mede o merecimento do outro? Com que olhar a gente olha aquele que precisa? Às vezes o necessitado não precisa de coisas materiais, às vezes o necessitado precisa de coisas espirituais. Precisa de ser ouvido, precisa de ser acolhido, compreendido. Muitas das vezes, as coisas que são de graça e que só depende de nosso querer, são muito mais fáceis da gente recusar de dar, como o perdão, a compreensão, o ouvir, do que realmente dar dinheiro. A gente vê que as pessoas às vezes se movem para arranjar grandes volumes de dinheiro para uma pessoa que precisa, mas ela não dá o perdão para quem está dentro de casa. Então, não podemos olhar que quando a gente vai ajudar alguém, a gente está só ajudando aquela pessoa. Primeiro que a gente está ajudando a si próprio, porque tudo que a gente faz para o outro é como se nós estivéssemos fazendo para nós mesmos. Emmanuel costuma dizer assim, que assim como o lavrador precisa, das ferramentas para poder modelar a terra, para poder plantar, assim como uma pessoa que vai esculpir uma estátua, ela precisa de ferramentas para moldar aquela estátua, nós precisamos dos nossos sentimentos e das nossas emoções e dos nossos pensamentos para moldar a nossa alma, o nosso ser. E aí as pessoas surgem no nosso caminho. Elas vão surgir. Porque a gente só tem sentimentos, emoções e pensamentos frente às coisas que nos acontecem ao nosso redor. E os nossos pensamentos, elas têm vibrações energéticas muito fortes. Que de princípio não são boas e nem más, mas a gente é que molda isso. Nós pegamos tudo que nos acontece e transformamos em ferramenta. E aí a gente pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má, naquele momento, diante daquela situação. Porque aí a gente vai usar o nosso pensamento, a nossa energia, a nossa palavra, os nossos sentimentos, tudo em nós, para fazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Veja que às vezes a oportunidade é excelente para você ser uma boa pessoa. Usar de tudo que você tem, a misericórdia, o amor, o perdão, a compreensão, mas você não usa aquilo. Você pega tudo e transforma às vezes em maledicência,
em maldade, em dúvida, em julgamento. Só que a gente se esquece, como diz Emmanuel mesmo, que tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo em favor de nós mesmos. Veja que, por exemplo, se eu for uma pessoa que de repente vou ao encontro de alguém e estou irritada, eu estou áspera, eu estou briguenta, eu estou nervosa, eu estou estressada, eu vou atingir aquela pessoa que está em contato comigo, como? Ela vai se sentir magoada, triste, revoltada, desesperançada. E isso vai reverter em energia dela para mim. Então veja que o que eu fiz para ela, isso fez com que ela tivesse sentimentos, pensamentos, vibrações que ela vai mandar de volta para mim. Então, imagina se a gente for diferente. Se eu agir com generosidade, com compreensão, com amor, com perdão, aquela pessoa vai se sentir alegre, esperançosa. Ela vai se sentir acolhida. E aquela energia que vai gerar nela, ela vai mandar de volta para mim. E vai me fazer sentir bem. Por isso que quando duas pessoas brigam, ninguém fica bem. E quando duas pessoas se compreendem, ou pelo menos uma das duas é capaz de perdoar, de amar, ela pelo menos reequilibra ou tempera aquela relação entre os dois. Então, veja como a gente não é sozinho, a gente vive num ambiente onde a gente está dando. E isso serve para toda a ação que a gente vai fazer. Seja ela uma ação de uma doação de algo material, seja uma doação de algo que seja espiritual, que seja uma vibração, que seja um pensamento. Se nós tivéssemos noção do quanto que os nossos pensamentos, o quanto que as nossas ideias moldam a nós mesmos, transforma nós mesmos e nos leva para uma evolução muito mais rápida na escala evolutiva, a gente ia prestar muita atenção em todas as nossas atitudes. Mesmo que o outro nos fizesse algo, nós iríamos vibrar de volta no bem e não no mal, mesmo que o outro tenha feito aquilo de uma maneira equivocada, mesmo que o outro seja, digamos assim, atrasado moralmente. É difícil? É claro, alguém vem, né, e quer te tacar pedras, você vai ficar feliz e vibrando, alegre? Deveria. Deveria vibrar de volta no bem. Porque contra o bem não há nada que possa. Nada. Né? Então aqui essas duas leituras vêm falando sobre a esmola, mas a esmola pode ser vista material, espiritual, de todas as formas que você possa pensar. E vem dizendo que, na verdade, o que interessa é o que Deus vê em nós. E Deus é a energia que está em tudo, está em todos os momentos, em todos os tempos, que é capaz de perceber o que vai em nós, mesmo que esteja lá no fundo do nosso coração. E é por isso que a gente recebe exatamente de volta aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deseja. E aqui, ó, nessa segunda parte, vem Jesus falando, né, para aquele leproso que ele curou, que não era para ele sair divulgando. Mas ele estava tão feliz que ele saiu divulgando, sim, né? Não adiantou, né? Porque aquele que está feliz, ele não consegue guardar para si. Ele saiu contando para todos que ele estava curado. E, portanto, né, na leitura, os sacerdotes ficaram investigando ele, né, tentando descobrir o que aconteceu. Mas veja que quando a gente tem bons sentimentos, a gente não guarda dentro da gente. A gente tem que expor, a gente tem que divulgar, a gente tem que sair fazendo tudo de bom. E vem dizendo aqui, né, que ele ainda fez com que esse leproso cumprisse os rituais que eram determinados por Moisés. Veja que Jesus não veio para derrubar nada, ele veio apenas para demonstrar o que é verdadeiro e o que é real. Porque ele ainda diz assim, faze a oferta que ordenou Moisés. Então ele não estava querendo nem entrar em atrito com o pessoal que era da religião mosaica. Então,
também serve para nós a compreensão de a gente não entrar em atrito com as diversas crenças que existem por aí. Há que se respeitar a todos e a todas as religiões. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. E o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Ou seja, aquela pessoa que realmente tem uma evolução moral e acredita verdadeiramente na vida futura, ela não precisa demonstrar para o mundo como ela é boa, como ela é generosa. Olha, eu estou ajudando, tirem fotos, vou postar aqui, eu preciso comentar ali, eu fiz um bem. Não precisa. Porque ela sabe, aquela pessoa que tem a evolução moral não precisa atacar na cara da sociedade, não precisa se autopromover. Porque ela sabe que ela está fazendo unicamente aquilo que ela deveria estar fazendo. Olhando a todos como irmãos, agindo de acordo com as leis de Deus, sendo bom, sendo justo, sendo generoso, do jeito que Deus é, apenas sendo filho de Deus. Jesus diz, que a luz está presente no mundo e que se a gente quiser, a gente pode seguir a luz, que a gente pode ser filhos da luz, que nós podemos ser luz, mas muitas das vezes a gente escolhe ser trevas. Quantas trevas há dentro de nós? Quanto que há espaço ainda a ser iluminado? Só que a gente só ilumina onde a gente quer, onde a gente sabe que precisa de luz e que quer se iluminar. Se a gente não tiver consciência disso, a gente vai vivendo na escuridão, se acostuma com a escuridão e acha que aquilo é normal. E se a gente é luz, se nossas atitudes demonstram luz, demonstram amor, demonstram todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou, vivendo de acordo com o que Ele nos ensinou, nós vamos sair fazendo exatamente isso. O bem sem ostentação. Praticar a justiça, porque a justiça é para ser feita e não necessariamente para demonstrar a minha superioridade moral, o quanto eu sou generoso. É agir para o bem, porque o bem tem que ser exercido. Então, que a gente possa compreender a necessidade da nossa transformação, a necessidade de fazer o bem pelo bem e não por uma questão de ser bem visto, ou de querer se autopromover, ou fazer algo para demonstrar ali, de alguma forma, mesmo de maneira discreta, que fui eu que fiz. Quanto é bonito a gente poder ajudar alguém e aquela pessoa ficar tão agradecida. Mas às vezes a pessoa não fica. Às vezes você faz o bem e a pessoa fala assim, fez porque quis. Ou seja, ingratidão. Mas quem é que realmente tem que se importar? Se eu faço o bem e recebo a ingratidão, se eu fizer o bem e receber a ingratidão de volta, quem está vendo é Deus. É Deus que sabe aquilo que está no meu coração e Deus também sabe porque eu mereci a ingratidão, mesmo que eu não saiba. Talvez eu esteja recebendo a ingratidão porque eu fui ingrato muitas vezes, nessa vida ou em outra, e eu preciso aprender o valor real daquele sentimento. Então a gente não pode desanimar porque o mundo é mau, não pode desanimar porque os outros são ingratos, não existe porquê. A gente tem que ser bom, generoso, fazer o bem,
independente do que os outros estão fazendo, do que os outros estão dizendo, e mesmo que não tenha reconhecimento nem daqueles aos quais a gente está auxiliando. Tá? Então, acho que é isso, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o assunto de fazer o bem sem ostentação? Ainda essa semana, comentando com o programa depois sobre isso aí, quando a gente pratica bem para o próximo, vamos colocar assim como se fosse um trabalho a troco de dinheiro. Você recebe dinheiro. O dinheiro que você recebe, você gasta ele, não sabe onde colocou, precisa de outro para repor aquele dinheiro. Mas quando você faz um bem para o próximo, a recompensa que vem para a gente, ela nunca termina, ela aumenta o ego da gente cada vez mais. A gratificação daquela pessoa, agradecer por a gente ter ajudado ela. Entendeu? É uma coisa totalmente diferente. É fora do contexto humano, para a gente ter uma ideia de quanto é sublime a ajuda ao próximo. É como é falado no Evangelho esses dias para trás, estou ouvindo uma palavra, diz que na vida nossa nós não devemos partilhar. Nós devemos todos comungar com aquilo, não partilhar. Porque quando partilha, às vezes é 1, 2, 3, e quando todo mundo comunga junto com aquilo, é a multidão que faz, né? Então o coração da gente, ele é feito de ego, e o ego melhor que tem é a recompensa de ser abençoado por outra pessoa. Porque ainda há poucos tempos, eu comentei aqui, sou leigo, mas nós somos totalmente dependentes um do outro, ser humano. Todas as vezes que nós precisamos de qualquer coisa, nós somos totalmente dependentes do outro. Ninguém vive sozinho. Entendeu? Então por que a gente teria esse pensamento, eu não preciso que alguém faça algo por mim, que alguém me ajude, que alguém faça isso, né? Não, nós todas as vezes que nós dependemos para alimentar, para viver, para tomar um remédio, nós dependemos do outro lá na ponta do trabalho para chegar até a gente, né? Então, essa é a partilha que Deus pede para nós, que a gente partilha com o irmão sempre que for necessário. Eu falei com o Theo, a gente às vezes faz sem pensar, mas dá uma alegria tão grande da gente, que deveria ser automático, né? Não deveria ser só de vez em quando, deveria ser quase que sempre, né, Teodônio? Esse é meu comentário. Mas é interessante essa experiência, né? A gente que convive, né, também em São Paulo, na capital, já é engraçado isso. Nós acostumamos aqui, às vezes, fazer alguma coisa, nem interessa em cobrar, né? São Paulo, outro dia, lá no nosso estacionamento, uma senhora chegou lá, pagou o ticket, tal, foi sair do carro dela, o pneu furado. E estava só eu lá. Ela, nossa, como é que eu faço? Falei, não, né, deixa que eu troco o pneu para a senhora. Aí fui lá, tá, marcar, tá. Troquei o pneu, né? Quanto que é? Tem? Não, nada. Só da cliente nossa aqui, sempre pagou já, vocês sabem. Não, mas eu não gosto de ficar devendo favor para ninguém. Olha a natureza, né, das pessoas, né, do paulistano. Não, quanto que é? Não, quando põe preço. Eu falei, não, mas não. Ela falou, não, então, a senhora dá o que a senhora quiser dar, então. Eu não estou cobrando. Ela tirou R$20 para trocar o pneu e pagou. Né? Como que a natureza, né, de cada um.
E como falou, né, lembrou Simone brilhantemente, né, mais uma vez, né, parabéns pelas palavras, Simone. Deus, nós temos que lembrar que Deus está em nós. Gente. E Jesus declara isso. Né? O Pai está em mim, eu estou no Pai. Nós somos um. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos buscar a unidade. Apesar da divergência de ideias, de pensamentos, de gosto, né? Nós temos que entender, né, que nós somos um com o Pai. E devemos buscar essa unidade, essa união, que é o mais importante. E compreender que isso faz a diferença. A gente tem que ser consciente disso. Se a gente quiser curar de algum problema, quiser resolver algum problema, qual o primeiro ponto que tem que existir para isso acontecer? O querer. Eu quero ser curado. Se eu não quiser, podemos juntar 100 médiuns, 100 médicos. A pessoa não vai curar. Não vai. Eu preciso largar de fumar. Preciso não, eu tenho que largar de fumar. Eu tenho que, tenho que largar de alguma coisa. Não é eu preciso, não, eu tenho. E tenho que fazer. Partir para cima. E essa semana também uma amiga me procurou, falou, esgotou a minha paciência, agora comigo é assim, bateu, levou e E Deus, né, você fala, entrega nas mãos de Deus, ela virou desse jeito, Deus demora demais. Então, esgotou a minha paciência. Deus demora demais. Eu que vou agir, eu que vou tomar as atitudes. Eu falei, perfeito, né, amigo? Só que não se esqueça. Né? As suas decisões, as suas atitudes, né? Depois você vai ter retorno. Se você entregar nas mãos de Deus, né, é uma coisa. Agora, se você quiser fazer do seu jeito, a resposta que vai vir para você, você não sabe como que ela vai vir. Então nós precisamos ter cuidado nisso também, ao responder. Entender que nós, né, não temos que reagir como os animais. É certo, atinge a gente, mas existe a oração, quer dizer, então afligiu, o coração bateu forte, deu vontade de dar o tapa, de xingar, de reagir, né? Essa é a diferença. Onde que existe mais força? A gente segurar esse ímpeto ou a gente reagir? Então vamos compreender a força do Cristo. Ele podia muito bem, a hora que for capturar ele lá para a crucificação, ele poderia muito bem convocar os exércitos celestiais. Ninguém me põe a mão, e não colocaria. O que Jesus fez? O primeiro a mandar embainhar a espada foi Pedro. A hora que Pedro tirou a espada, Pedro embainha a sua espada. E o que Jesus ainda fala para Pedro? Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então vamos ter mais paciência nas nossas reações. Orar antes de reagir, né? Dormir pelo menos uma noite, quer dizer, a gente está com raiva, não, vamos dormir, amanhã eu vou resolver essa questão. No outro dia, quando a gente tem vontade. Quando a gente tem vontade de pacificar, quando a gente tem vontade de, não, eu quero paz. Então, quando a gente está imbuído dessa vontade, ela acontece, gente. Ela acontece. Basta uma noite de sono, uma oração antes de dormir, e Senhor, arranca isso tudo de dentro de mim, de dentro do meu coração, façamos o teste. Façamos o teste. Arranca isso tudo dentro do meu coração. Dorme, no outro dia a gente tem novas ideias, novos pensamentos, novas reflexões.
Então, o importante é nós começarmos a buscar essa unidade com o Pai. Né? Pai, venha até mim. Pai, eu quero ser curado. Pai, o que eu preciso? Me mostra. E Ele vai mostrar. Os sinais vão acontecer à nossa volta. Por que essa doença me atingiu? Por que essa doença me retornou? O que está acontecendo? Né? E através da oração, né, nós temos que entender que nós precisamos ter força para fazer a nossa reforma íntima. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que entender que a nossa parte tem que ser feita. E lembrando, Raul Teixeira, né, nos ensinou a pedir. Então vamos pedir com abundância. Não vamos economizar nos nossos pedidos para o Pai, não. Ele sabe que o que nós merecemos, Ele sabe o que nós erramos, Ele sabe se nós somos injustos ou não, Ele sabe tudo. Tem conhecimento de tudo. Aliás, eu estava conversando com a Dirce como que deve ser o assessoramento de Deus, né? Tem dia que eu fico louco com os WhatsApp, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, nossa, imagina Deus com os pedidos nossos, hein? Que chega lá, quantos milhões? Que organização que não é essa? Que rapidez de pensamento que não deve ser essa? Já pensou? Né? E tenhamos certeza, todos os nossos pedidos, todas as nossas orações chegam lá no nosso Pai. De amor, de bondade e de justiça. Não esqueçamos disso. Né? Então, às vezes nós não merecemos, nós sabendo, lá no fundo do nosso coração. Eu mereço ou não mereço? Nós sabemos. Mas se a gente quer, vamos pedir ainda, falar, Senhor, me dá misericórdia, Pai. Me concede essa graça que eu prometo para o Senhor que eu vou me reformar, eu vou me modificar, eu vou mudar. Né? E nós temos que ir tentando sempre. Né? Como dizia Raul Seixas, não podemos esquecer, nós somos uma metamorfose ambulante. Nós mudamos a todo momento, nós estamos sempre transformando. Essa é a natureza humana. Movimento, ação. Né? Então, show preguiça, show desânimo. Né? Vamos para cima, vamos para frente, com otimismo, com pensamento positivo e com energia positiva. Né? Que assim seja. O que caiu é a esperança. Virgem Maria, vós sois a esperança dos desvalidos, um farol, uma estrela para todos que têm fé. Mãe clemente, sois o bálsamo para todos os doentes e para todos os carentes que às vezes viram descrente, desvanecem por falta de fé. Senhora de bondade, luz e claridade, paz e felicidade para os sofridos corações. Mostrai-nos a Jesus depois que vencermos nossa cruz, que nos traz a redenção. Fortalecei, ó Mãe querida, as esperanças perdidas daqueles que não resistem à dor. Restabelecei-lhes o gosto pela vida, sarando suas feridas, pondo em seu coração a luz do amor. Piedosa Mãe Santíssima, abençoai a nossa família, para que todos sintam o valor da vida e o tempo que temos para fazer valer.
fazer valer os resgate, fazer valer o perdão, cultivar novas amizades, viver em um ambiente de fraternidade e de paz no coração. Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador, fazei-nos ver, Senhor, que quando sofremos o acicate da dor, não caiamos no desespero, pois pode ser um testemunho que haveremos de dar, provando as nossas forças. Quando a nossa irreverência começar a julgar os outros, desconfiemos de nós mesmos. Pode ser invertida das trevas, querendo levar-nos aos caos. Quando algum fato nos levar à discórdia, amarrando os nossos semelhantes na tristeza e nos inspirando ideias de vingança, raiva, orgulho, confiramos o nosso amor em Jesus, pois pode ser alguma companhia invisível insuflando-nos a ruína. Nesses momentos, lembremos-nos do Cristo com as mãos cheias de estrela e de esperança, derramando em nós, e com os lábios fartos de sorriso, como flores de luz em nossa direção, e nos sintamos como Ele, feliz com a vontade de Deus. Acreditemo-nos na nossa vitória frente aos insucessos. Eles passam como uma bruma, permanecendo o sol a clarear os nossos destinos. Que assim seja. Engraçado que no finalzinho eu estava pedindo para as pessoas doentes, tristes, desesperadas, né? E ele tá aí. Senhor em Deus. Pode pegar mais um. Brincando. Então vamos dar início. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo. Agradecermos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui unidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço suas bênçãos aos nossos irmãos que estão nos hospitais, a todos que estão enfermos em seus lares. Peço suas bênçãos, Senhor, aos idosos, aqueles que são zelados por sua família, mas principalmente os que estão no lar de idosos. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor, a droga, a bebida, o cigarro, os jogos, o sexo, qualquer que seja o vício, a comida, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Jesus. Mas peço suas bênçãos principalmente a todas as mães, principalmente aquelas que oram pelos seus filhos que estão nas penitenciárias, pelos seus filhos que estão no mundo da droga, pelos seus filhos que estão no roubo, que estão no caminho errado, Senhor. Dai um consolo no coração dessas mãezinhas que oram tão desesperadas pela misericórdia sobre a vida de seus filhos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.